Olá, boa noite. Começa agora o Giro Veja com os destaques da quarta-feira. O dia termina com a notícia de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi confirmado como o primeiro da lista para continuar no cargo por mais 2 anos. Janot não só encabeçou o ranking, como conseguiu muito mais votos do que na eleição interna do Ministério Público ocorrida há 2 anos. Agora, cabe à presidente Dilma Rousseff referendar a escolha e ao Senado Federal avalizar o nome dele, ainda que uma frente de políticos graúdos trabalhe contra. Mas não é só. Nos bastidores do Ministério Público, a informação que circula é de que Janot apenas aguardava ser confirmado como o primeiro da lista para apresentar denúncias da Lava Jato. E os primeiros nomes da fila devem ser o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o senador Fernando Collor de Mello. Mais Lava Jato, a Justiça Federal condenou a cúpula da construtora OAS. A Larissa Borges tem as informações. Oi, Silvio. Pois é, de nada adiantou a proximidade do executivo Léo Pinheiro com o ex-presidente Lula. É que o juiz Sérgio Moro condenou hoje o empresário e a cúpula da OAS por crimes como corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essa é a segunda sentença contra empreiteiros na Lava Jato. Léo Pinheiro, que foi presidente da OAS, e o ex-diretor Agenor Magalhães receberam pena de 16 anos e 4 meses em regime fechado. Também foram condenados mais 3 executivos. A condenação de Léo Pinheiro não impede que ele continue a negociar uma delação premiada, já que se fechar um acordo depois de condenado, ele pode conseguir redução de pena e até ir para o regime semiaberto de forma mais rápida. Nos bastidores, o executivo afirmava que temia ser condenado a 2 anos de cadeia, que foi exatamente o que aconteceu. Veja já tinha informado que Léo Pinheiro deu aval para que seus advogados negociassem uma delação e que se comprometeu a explicar como o ex-presidente Lula se beneficiou do Petrolão. Na sentença de hoje, o juiz Sérgio Moro disse que a OAS fraudou sistematicamente licitações em obras de refinarias e do complexo petroquímico do Rio. Só em crimes de corrupção, a empresa pagou mais de 29 milhões de reais em propina. As operações de lavagem de dinheiro chegaram a mais de 41 milhões de reais. Como parte da condenação, a Justiça também impôs aos executivos da OAS o pagamento de 29 milhões de reais como indenização pelos crimes. Silvio. Importante ressaltar isso que a Larissa disse. A condenação não impede que o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, assine uma delação premiada, algo que ele negocia. A legislação determina que, nesses casos, as penas podem ser reduzidas pela metade. Ainda em Brasília, o vice-presidente da República, Michel Temer, admitiu o desespero e fez um apelo ao Congresso Nacional. Marcela Matos. Silvio, em meio a uma crise econômica e política, o governo reconheceu que a situação do país é grave e fez um pedido público de socorro. O porta-voz desse apelo foi o vice-presidente e articulador Michel Temer, que pediu que todos se dediquem a resolver os problemas do país. Essa declaração evidencia a preocupação do governo em meio a um cenário conturbado, com a votação das chamadas pautas-bomba e as manobras econômicas da presidente Dilma Rousseff em xeque. Vamos ouvir um trecho da declaração de Michel Temer. E nós estamos pleiteando, exata e precisamente, que todos se dediquem a resolver os problemas do país. Não vamos ignorar que a situação é razoavelmente grave, não tenho dúvida que é grave. E é grave porque há uma crise política se ensaiando, há uma crise econômica que está precisando ser ajustada. Razoavelmente grave. Educação. O governo divulgou hoje o ranking das melhores escolas do país. Thalita Vespa. Oi, Silvio. O Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais, o INEP, divulgou hoje o ranking das melhores escolas do país em relação ao Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, aplicado no fim do ano passado. Os dados apontam que, pelo 4º ano consecutivo, 30% das melhores escolas do país estão em São Paulo. Mais de 1.200.000 estudantes fizeram as provas e mais de 10.600 escolas foram analisadas. Em relação ao desempenho dos alunos, as notas só pioraram em matemática, Silvio. Nas demais áreas, linguagens e códigos, ciências humanas e ciências da natureza, os números foram superiores aos de 2013. É com você.
Agora o noticiário internacional. O primeiro-ministro da Malásia confirmou que o pedaço de asa encontrado perto de uma ilha no Oceano Índico pertence ao Boeing da Malaysian Airlines desaparecido em março do ano passado. O primeiro-ministro da Malásia confirmou nesta quarta-feira que o destroço encontrado perto de uma ilha francesa no Oceano Índico pertence mesmo ao Boeing 777 da Malaysia Airlines, que desapareceu em 2014. Especialistas de um centro de testes aeronáuticos próximo a Toulouse, no sul da França, confirmaram que o objeto encontrado no dia 29 de julho na ilha de Reunião era um pedaço da asa da aeronave. O voo MH370 fazia o trajeto de Kuala Lumpur a Pequim no dia 8 de março de 2014, quando simplesmente desapareceu. Analistas dizem que a aeronave sofreu uma mudança de rota deliberada, Silvio. 239 pessoas estavam a bordo do avião. Obrigado, Júlia. O Giro Veja termina aqui, mas a programação de TV já continua. A gente se vê amanhã. Até lá.